E só em cima disso também, Amanda, conhecendo a sua trajetória também enquanto torcedora em outras causas, imagino que essa vitória para você ela tem um gosto especial, e aí, obviamente, tem a questão do lado torcedor. Acho que todo torcedor de São Paulo, de modo geral, está muito insatisfeito com essa atual gestão, mas eu queria que você contextualizasse também o seu caso, com o episódio com o Temes, que foi de conhecimento geral, após o áudio divulgado pela Rádio Bandeirantes, e a sua causa da torcida tricolor PCD. Queria que você usasse uns minutos aqui do nosso papo para explicar isso também para a torcida. Então, Gabriel, um grande motivo de eu tomar a iniciativa nessa linha de frente, dessa petição, de todos esses trâmites contra o Casares, na verdade, assim, contra o Casares mesmo, porque eu não diferencio, e sim a favor do São Paulo, tudo se deu muito por conta da torcida tricolor PCD. A gente começou uma trajetória, quando eu digo a gente, sou eu, o Nellington e o Afro, que são os meus amigos, que também são cadeirantes. Eu, no caso, sou uma pessoa com mobilidade reduzida. E essa luta se deu lá na final contra o Flamengo em 2023, na época que o São Paulo ainda não era tão triste, né? E fomos campeões. O São Paulo, ele tinha, na época, a questão do ingresso PCD ser somente presencial. Todos os outros ingressos eram virtuais, mas o PCD, se ele quisesse, ele tinha que ir até o estádio, comparecer com horas de antecedência para adquirir esse ingresso. E nessa fila, eu, por exemplo, para conseguir esse ingresso, fiquei 7 horas e meia. Existem pessoas que chegaram a ficar 12 horas debaixo de frio e chuva, porque o São Paulo não teve a capacidade de mandar a gente entrar para dentro do estádio para nos proteger da chuva. E quando eu falo, né, o termo pessoa com deficiência, eu estou pegando todos os tipos descritos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, desde a deficiência física, a deficiência psicossocial, a deficiente visual, auditivo, intelectual e afins. Então, tinham pessoas autistas na fila, tinham cadeirantes, tinham pessoas com muletas, de todos os tipos de deficiência, e a gente ficou nessa fila absurda. Eu mesma, após ter conseguido os ingressos, eu saí do estádio, aproveitei que eu estava do lado do Hospital Lefort e fui passar e passei a madrugada inteira, até o início da manhã, internada, porque o tempo que eu fiquei exposta a ficar de pé e a também toda essa circunstância de estresse, porque tinha que ficar ligando para a polícia, visto que tinha os vendedores lá, ambulantes, cambistas, propriamente, né, para falar, estavam pressionando quem saía do estádio com ingresso, estavam cortando fila para conseguir ingresso. Enfim, foi uma confusão horrível. E aí foi nessa oportunidade também que eu comecei a conversar com o Nellington e com o Afro. A gente já estava pé da vida com toda essa situação de humilhação atrás de humilhação, e a gente fundou a torcida tricolor PCD. E nessa torcida tricolor PCD, a gente sempre teve como um intuito buscar acessibilidade dentro do São Paulo, dentro do Morumbi. No início, a gente sempre fomos um pessoal muito organizado, no sentido de ter material, PowerPoint, para apresentar para o São Paulo. Marcamos reuniões com as pessoas do São Paulo. O Júlio Casares, ele nunca achou importante vir falar sobre o torcedor PCD, então ele nunca compareceu a uma reunião presencial conosco. Ele sempre mandava terceiros falarem. Só que esses terceiros, eles também não tinham a capacidade de gerir e com seriedade que deve ser a questão da pessoa com deficiência. Então, a partir do momento em que eles prometiam e a gente cobrava um posicionamento efetivo, aí a gente já era a situação ruim. Nós éramos as pessoas que estávamos prejudicando a imagem do São Paulo, como eu ouvi de alguns são paulinos após o vazamento desse áudio, que eu deveria ter ido no off e ter resolvido com o Temes, né? Depois dele me xingar também e mandar em grupos do próprio dele, né, do participante, me xingar de todas as formas possíveis, eu ainda tinha que ir atrás dele buscar ao vivo. Mas, assim, o Temes, naquele áudio, teve todo esse contexto por conta do que a gente expôs na página do jogo contra o Atlético Nacional, a qual a gente não conseguiu assistir o jogo do primeiro tempo e até umas certas partes do segundo tempo, por conta que no lado do espaço TEA, que é o espaço reservado para pessoas com transtorno do aspecto autismo, tinha, porque depois que eu fiz a denúncia do MP, o São Paulo retirou, né?
tinham marcações de cadeiras de rodas, que é o logo da pessoa com deficiência, muito semelhante a esse da camisa, só que em azul. E a gente geralmente assistia o jogo de lá porque era o único lugar que dava para tentar conseguir ver o campo. O local que era o local antigo destinado para pessoas com deficiência foi eles que jogaram atrás do gol, sem cumprir nenhuma norma técnica da ABNT, que é a 9050, referente aos quesitos de acessibilidade em espaços públicos e privados. Eles simplesmente só jogavam, a gente lá e falava, boa sorte, se vira. E a gente não aceitava, a gente queria ver o jogo. Eu não vou sair da minha casa, fazer o maior percurso, sacrifício, para não ver o jogo. Então, por isso, a gente costumava ficar nesse espaço TEA. Esse espaço TEA, ele era de conhecimento desses diretores, do Temes, da Mara Casares, inclusive. Eu avisei a ela dias antes para eles providenciarem seguranças, o pessoal do Flama, qualquer um, para fazer com que as pessoas ficassem sentadas, porque a gente sabia que havia possibilidade de ter confusão. E eu só ouvi desculpa atrás de desculpa, né? Do nosso lado, que é dividido aqui, tem o espaço TEA, do outro lado tem um camarote, que é o camarote inovação, que segundo o Temes, na época, ele falou que era o camarote do pessoal dele e do pessoal dele, estava apontando para o grupo do participação. E lá tinha segurança para as pessoas podiam ficar de pé, mas tinha segurança. Eu não entendia muito bem a lógica disso, mas enfim, tinha segurança. E toda essa briga se deu por isso. A gente ia atrás das pessoas com a camiseta Diretoria de Acessibilidade e essas pessoas estavam no camarote corporativo, ou se estavam dentro do Inovação ou lá no corporativo. Elas nunca estavam próximas das pessoas com deficiência. E aí chegou um momento em que a gente começou a ser xingado pelos torcedores que estavam na nossa frente, com um argumento de tipo, eu paguei R$1.000 no meu ingresso, o problema é de vocês. A gente ouviu muito isso, mas um tom muito mais agressivo e xingando. E foi a partir desse momento em que o Nellington e eu falamos, já que o espaço PCD que ia ser inaugurado está disponível e a gente só não utilizou por conta que o Temes mesmo afirmou em áudio que esqueceram de avisar a Comebol em tempo hábil, né, sobre essa utilização de espaço, e caso o São Paulo utilizasse, ele seria multado, a gente resolveu ir até aquele local. Só que, para nossa surpresa, naquele local tinha grade de segurança, né, e não deixaram a gente entrar. Só que aí começou uma confusão muito generalizada, porque vieram todos os PCD junto com a gente. Isso daria o quê? Em média, eu acho que de 10 a 15 pessoas. E aí veio o burburinho de lá, burburinho de cá. Eu falei para chamar a polícia, obviamente, para a polícia resolver. A polícia chegou e junto com a polícia chegou a diretoria jurídica do São Paulo, na figura representativa da Érica Duarte, junto com a figura representativa da desastrosa diretoria de acessibilidade, que é a Lúcia Helena. E aí ela falou, não, eu vou fazer o pessoal sentar, pode deixar, a gente vai pedir ajuda. Só que ela estava querendo jogar a gente nesse local atrás do gol. E eu falei para ela, não, nós vamos ficar no local que tem demarcação também, que é ali do lado do espaço TEA. Ali já tem pais com crianças com transtorno espectro autista, não tem por que vocês separarem a gente. E aí ele já começou a discussão, não, Amanda, você tem que entender que o Morumbi está lotado. E eu falei, isso não é um problema meu, e nem das pessoas que aqui estão, é um problema de vocês deveriam ter organização. Ela sumiu no meio dessa discussão, ela discutiu com outros torcedores e resolveu sumir. E aí eu fui atrás do policial, novamente, vieram 2 e foram pedir para as pessoas sentarem. E aí as pessoas começaram a sentar, apesar que houveram resistências de 1 ou 2 pessoas que foram levadas pela polícia, que falaram que não ia sentar, a polícia levou. Até aí eu já tinha perdido o gol do André Silva, o São Paulo já tinha chutado na trave, chutado tudo que for jeito, e a gente ia começar o segundo tempo. No segundo tempo, ainda com certa dificuldade, a gente conseguiu, porque de vez em quando as pessoas levantavam, a gente pedia para baixar, fingiam que não ouviam, aí eu ia lá e cutucava alguém com a minha bengala para a pessoa, às vezes eu jogava também, para dar uma atenção quanto a isso. E diante de tudo isso, a gente falou, não, tem que expor na internet. A gente deu a oportunidade do São Paulo se programar quanto a essa questão, avisamos com mais de um mês de antecedência, e eles literalmente cagaram e andaram para nós. Então, vamos para a exposição na internet, já que esse é o único jeito de eventualmente conseguir alguma coisa. E foi aí que a gente expôs no Instagram, eu procurei o Pretzel com a ajuda do pessoal do Somos Todos São Paulinos,
expliquei a situação, mostrei foto, vídeo. Eu tenho um link, inclusive, que assim é uma pasta reservada só para esse tipo de documentação que eu venho levantando há muito tempo sobre a falta de acessibilidade. E foi no momento em que ele tinha me dado a oportunidade de falar, chamou o Temes na ligação, até achei surpresa ele atender, porque ele já nem estava mais respondendo a gente. E aí, quando ele falou, não, estamos super dispostos a recebê-los no Morumbi e tudo mais, falou que eu tinha razão no que eu estava falando. Aí eu fui mandar mensagem para ele perguntando quando que seria a reunião com o pessoal da acessibilidade, porque existiam muitas coisas pendentes para serem feitas. E foi quando ele mandou esse áudio ridículo, né, a minha presença, e me bloqueou. Aí eu falei, beleza. Então, mandei para o Pretzel e ele expôs o que é a verdadeira realidade do São Paulo Futebol Clube. Atualmente, nós temos um espaço que o São Paulo abriu. Eu estou diretamente numa investigação no Ministério Público em razão da falta de acessibilidade no São Paulo, ou seja, esse é mais um escândalo da gestão do Casares. De gestões anteriores, né? Sejamos sinceros que a falta de acessibilidade já não é de hoje, mas que hoje existem pessoas realmente dispostas no São Paulo, como eu, como o Nellington, como o Afro, que estão dispostos a lutar pelo São Paulo e pelos seus torcedores são paulinos. E isso é uma coisa que a gestão Casares faz questão de menosprezar, o seu torcedor. Então, a gente conseguiu esse espaço, o local é de boa visualização, porém, ele é como se fosse também um local que foi jogado. Ele não tem muita acessibilidade no sentido, na falta de uma cobertura. Se chover, como é que a gente vai assistir o jogo? Né? Não tem como, a gente tem que ir para dentro, e indo para dentro a gente não consegue ter uma visibilidade e muito em conta também da quantidade de pessoas. Tomadas adaptadas. O São Paulo alega em sua defesa, isso eu falo porque é público, qualquer pessoa consegue ter acesso a essa denúncia, que na lei não existe nenhuma obrigação dele de colocar tomadas no chão para cadeirantes. Essa é a principal tese de defesa do São Paulo. E engraçado que nos camarotes do São Paulo todos têm, né? Mas no espaço PCD só tem mais ou menos entre 3 e 4 no canto, bem no fundo do fundo. A pessoa que senta ali quase não consegue ver o jogo e só tem 4. Quando a média de cadeirantes que frequentam a Morumbi é em média de 10 para mais, né? Então, assim, se um cadeirante chegar lá, e nem precisa ser cadeirante, pode ser uma pessoa que usa aqueles equipamentos que precisa recarregar, de oxigênio, por exemplo, imagina o BO que isso daria, chegar lá e não ter tomada para carregar, quem vai responder é o São Paulo, pela falta de acessibilidade. Tem o fato também que, por exemplo, é uma coisa que eu brigo bastante, é intérprete de Libras. Hoje a pessoa surda, ela chega no Morumbi para ver o jogo, e se ela não encontrar ou usar o seu celular próprio para colocar as palavras, ela não entra no setor PCD, porque não existe intérprete de Libras no São Paulo. Inclusive, Gabriel, você pode até me confirmar também que não existe nem na coletiva. E quando eu falo, nenhum time tem, o Temes falou isso para mim, eu falei, eu não me importo com nenhum time, eu me importo com o São Paulo e como seus torcedores estão bem. O que os outros times fazem, eu não tô nem aí. Se no Corinthians não tem, problema é deles, eles que resolvam por lá. Eu me importo com os torcedores do São Paulo, PCDs que precisam disso, né? E não tem em nenhum lugar. Não tem também a questão do piso tátil para chegar até o setor PCD. E isso, para mim, é uma vergonha, porque eu tive que presenciar uma situação em que um deficiente visual estava tendo dificuldade para sair do próprio cadeira, porque ele não conseguia localizar, né, com a sua assistência da bengala, o piso tátil. Então, ele queria ir no banheiro e ele foi sozinho, ele não conseguia, sabe? Ele pediu ajuda, eu fui, me ofereci, só que como eu tenho essa mobilidade reduzida, eles geralmente colocam a mão aqui no nosso ombro, né? Uma pessoa se ofereceu para levá-lo e para trazê-lo novamente ao seu lugar. E aí, nesse momento é que eu sempre pergunto, cadê a diretoria de acessibilidade? Ela está lá no camarote corporativo, no camarote da Shakira, no camarote do Raio Parker, né? Ela nunca está presente quando realmente o seu torcedor precisa. E muito diante de toda essa luta, eu comecei a ficar revoltada mesmo, com ódio mortal do Casares, por ele fazer o que faz, por ele não dar assistência.
a gente pedir uma coisa e falar que não tem caixa no São Paulo, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para cumprir a lei, né? Basicamente é isso que ele fala. E aí eu resolvi começar a soltar mesmo, e falar, tô nem aí, agora eu vou soltar tudo que eu tenho de material. E nesse momento foi quando eu fui chamada pelo pessoal do Somos Todos São Paulinos para integrar o quadro. E aí já aproveitei, entrei na Frente Democrática. E da Frente Democrática a gente está fazendo esse trabalho em conjunto com o Movimento 1930 e o Salve Tricolor Paulista. Inclusive, eles sabem, né? Eu conversei com eles no sábado, que tudo que eu estava fazendo em relação a esses recursos, em relação a essa ação, era pelo São Paulo, porque eu sim sou São Paulina, o Casares não. Eu não deixei um rombo gigantesco na história do São Paulo e não trato o torcedor feito merda. Eu sou São Paulina, vou em todos os jogos, apesar das minhas dificuldades. E eles se comprometeram, inclusive, a ajudar a questão do PCD, né, dando andamento, de fato, com o que realmente precisa. E quando eu digo se comprometeu, por exemplo, também eu cito o Caio, o Christian, né, o Miguel também, eu comentei com ele no sábado a respeito de toda essa situação, e eles falaram, né, que a direção do São Paulo está jogada na mão do círculo íntimo do Casares, então é difícil mover alguma coisa, mas que o início, né, dessa batalha contra o Casares está indo, se Deus quiser e permitir, porque agora eu estou rezando para isso também, colocar a torcida PCD mais presente no estádio. Eu gostaria muito de ver um dia, tipo, vários torcedores PCDs assistindo o jogo da mesma forma que, por exemplo, vocês conseguem assistir, sem nenhuma dificuldade, né? O torcedor PCD de São Paulo, ele é muito valente, porque a gente sabe que quando a gente vai para o estádio, é uma luta, são coisas assim que a gente muitas vezes sai com dor, sai passando mal, por conta dessa falta de acessibilidade, que para alguns pode ser uma besteira, mas para outros faz total diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. E por isso esse trabalho que eu faço com muito orgulho, ao lado do Afro e do Nellington, e de todos os membros da torcida tricolor PCD, que são pessoas sensacionais. Eles, inclusive, estão... Eu estou vendo aqui nos comentários que eles também estão aqui. E eu agradeço muito por poder conseguir contribuir dessa minha forma com o São Paulo, porque o São Paulo me salvou nos meus momentos mais difíceis, nas minhas cirurgias, na coluna, no quadril, quando eu estava internada numa cama de hospital, não conseguia me mexer, usava até fralda e etc. E para eu não entrar nessa depressão profunda, o único requisito que eu pedi para o meu médico é que no meu quarto da UTI tivesse TV para poder assistir os jogos do São Paulo, que eu ia internar bem na época em que a gente ia jogar lá na Arena do Palmeiras, em 2023, nas finais do Paulista, nas semifinais, se não me engano. E a gente perdeu, né? Mas enfim. Aí eu, mesmo assim, eu fiz questão de assistir todos os jogos. E como eu fiquei um bom tempo, em todo jogo, todo mundo lá do departamento da enfermagem sabia que era jogo do São Paulo, porque eu começava a gritar. E aí tinham que vir, né, dentro do quarto, pedir para eu não gritar. Né? E assim, naquela época também a gente já estava perdendo o gol adoidado, então eu gritava muito. E às vezes as pessoas achavam que eu estava passando mal, mas era só o São Paulo me mostrando e me deixando assim, ou com muita felicidade, eu também muito brava. E é isso, em resumo, é essa a nossa grande luta. É isso, perfeito. É bom a gente dar esse contexto também. A gente vai falar um pouco mais a respeito dessa liminar.